Quando nós recebemos a palavra de Deus com o coração aberto, né? Como a Bíblia diz, a boa terra. Então, essa palavra, que é uma semente, entra na boa terra e ela vai produzir frutos. Quando a palavra entra, significa dizer que Deus também entrou. E Deus já entrou na sua vida? A palavra de Deus já entrou na sua vida? Lute por isso. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas 6, tem mais uma sequência de nomes, mas faz parte da Bíblia, nós vamos ler e vamos meditar nisso também, tá bom? Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu confio em Ti e tenho certeza que o Senhor, nesse momento, está aqui conosco, porque nós paramos tudo que estamos fazendo para meditar na Tua Palavra e receber de Ti o ensinamento, a base, a certeza, a fé, para permanecermos firmes até o fim. Meu Deus, nos abençoe e nos dá o entendimento desse capítulo 6 de 1 Crônicas. Amém. O Bispo Macedo começa escrevendo assim: Levi. Este capítulo registra os descendentes da tribo sacerdotal. Mostra ainda a linhagem de Levi e de seu segundo filho Coate. Por meio dele veio Arão, pai do primeiro sumo sacerdote, Arão. Além de descrever as gerações sacerdotais, temos aqui o registro das cidades levíticas até acontecer o exílio. O estudo das genealogias da tribo de Levi era fundamental, pois somente seus descendentes, mais especificamente os sacerdotes, tinham permissão para exercer o culto e realizar os sacrifícios do templo, além de serem essenciais na condução espiritual dos filhos de Israel. O povo judeu, ele é um povo que ele mantém mesmo essas tradições, né, da linhagem da sua família, né, a árvore genealógica. Ele leva isso muito a sério até os dias de hoje. E era importante esse registro até para que pudesse saber de onde vinha aquela pessoa, aquela família, de qual era a sua origem, né? Até porque havia uma promessa do Messias, e o Messias realmente cumpriu tudo que havia sido prometido a seu respeito. Bom, vamos lá. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Anrão, Isra, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Fineias, e Fineias gerou Abisua, e Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, Amarias gerou a Itube. A Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimás. Aimás gerou a Zaraías, e Zaraías gerou a Joanã. Joanã gerou Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou Amazias, e Amarias gerou a Itube. A Itube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum. Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Josadac. Josadac foi levado cativo quando o Senhor levou preso a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Então, olha só, aqui chegou ao ponto de Nabucodonosor, né? Que vão ser anos e anos e anos mais tarde. O que isso significa? Que quem escreveu o livro de Crônicas, ele já tinha todas essas informações. Então, ele só estava relatando o que aconteceu no passado, né? No período de reis, porque Crônicas é como se ela fizesse um resumo dos reis. E ele diz no 16, os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Isra, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali, Muzi, e estes são as famílias dos levitas segundo os seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho. Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zera, seu filho, e Getarai, seu filho. E os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho.
Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão e seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeias, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Então, quer dizer, a arca precisou ter repouso, porque a arca era o símbolo do próprio Deus. E era onde Deus conduziu a nação de Israel, né? No 34, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Beraquias, filho de Semias, filho de Micael, filho de Baseaías, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaete, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estava à esquerda Sabe-Etam, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Euquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos ao todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e os seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias e seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimás. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a ele caiu a sorte. Deram-lhe, pois, Hebrom, na terra de Judá, e os arrebaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbina, e os seus arrebaltes, e Jatir e Estemoa e os seus arrebaltes, e Elém e os seus arrebaltes, Debir e os seus arrebaltes, e Azã e os seus arrebaltes, e Bet-Semes e os seus arrebaltes. E da tribo de Benjamim, Geba e seus arrebaltes, Alemete e os seus arrebaltes, e Anatote e os seus arrebaltes. E todas as cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés e Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gate, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades e os seus arrebaltes, e deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão,
e da tribo dos de Benjamim, os quais deram seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhe deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrebaldes, nas montanhas de Efraim, como também Geser e os seus arrebaldes, a Jocameão e os seus arrebaldes, Bet-Heron e os seus arrebaldes, Aijolom e os seus arrebaldes, Gat-Rimon e os seus arrebaldes, e da meia tribo de Manassés, Ane e os seus arrebaldes, Bileã e os seus arrebaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã e Bazã e os seus arrebaldes, e Astarote e os seus arrebaldes, e da tribo de Sacá, Guedes e os seus arrebaldes, e Dabarete e seus arrebaldes, e Ramote e os seus arrebaldes, e Anem e os seus arrebaldes, e da tribo de Aser, Massal e seus arrebaldes, Abdom e os seus arrebaldes, e Ucube, o Coque e os seus arrebaldes, e Reobe e os seus arrebaldes, e da tribo de Naphtali, Guedes, em Gileade e os seus arrebaldes, Amon e os seus arrebaldes, e Kiriataim e seus arrebaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, a Rimon e seus arrebaldes, e Tabor os seus arrebaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrebaldes, e a Jazã e seus arrebaldes, e a Quedemote e os seus arrebaldes, e a Mefaate e os seus arrebaldes, e da tribo de Gade, a Ramote, a Gileade e os seus arrebaldes, e Manaim e os seus arrebaldes, e a Esbom e os seus arrebaldes, e a Jazer e seus arrebaldes. E agora nós voltamos aos livros de Salmos, né? No Salmos 81, que faz parte desse período de crônicas, né? Desse período do rei Davi, da sua ascensão a rei, de todo Israel, do serviço no tabernáculo, enfim. Nós vamos ler então Salmos 81. Exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó, tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era um estatuto para Israel e uma lei de Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho quando saíra pela terra do Egito, onde ouvia uma língua que não entendia. O comentário diz: um dos grandes perigos que afetam a vida espiritual é justamente a prática de rituais ou costumes religiosos de forma mecânica. Ao convocar os israelitas a celebrarem as festas instituídas por Deus, o salmista tinha o objetivo de fazê-los se lembrar da fidelidade do Altíssimo ao tirá-los do Egito e sustentá-los no deserto. Assim, eles deveriam comemorar as festas com sincera alegria, louvor e gratidão, e não de forma meramente religiosa. Esses ensinamentos significam que não podemos ficar indiferentes diante de tantos favores divinos para conosco. Nossa confissão de fé deve ser íntima, mas também pública, fervorosa e verdadeira em tudo, seja em casa, seja no trabalho, seja na obra de Deus. Nós nunca podemos ser ingratos, né? É assim que eu entendo, porque o fato de eu lembrar de onde Deus me tirou, de quem eu era e no que eu poderia me tornar, me faz grato eternamente ao meu Senhor Jesus. Mas não somente isso, porque isso é muito pouco, mas o que Ele fez na cruz por mim. Quem verdadeiramente morreria pelos meus pecados? Quem assumiria o meu lugar na culpa e diria que Ele era o culpado e morreria por mim? Só o Senhor Jesus. Só o fato do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz é motivo suficiente de servi-lo com toda a nossa vida, independente se Ele vai nos abençoar ou não aqui neste mundo. Bom, o 6. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres do cesto. Clamaste na angústia e te livrarei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá.
Ouve-me, meu povo, e eu te atestarei. Ah, Israel, me ouviste. Sabe o que aproveite nas águas de Meribá? É porque em Meribá houve uma situação em que o povo chegou lá e começou a murmurar pela falta de água. E dizendo que Deus desamparou, e eles sentiram vontade de voltar para o Egito. E ali Deus então foi tentado a destruir aquele povo, porque eles estavam duvidando. Sabe, a dúvida, né? Ela é pecado, porque a dúvida é você duvidar do próprio Deus. Por exemplo, você gosta que alguém duvide de sua palavra? Você diz uma coisa a pessoa, mas será mesmo? Deixa eu conferir. Normalmente as pessoas não gostam que duvidem dela. Imagine de Deus, né? Deus também não gosta que você duvide da palavra dele, da promessa dele. Então, assim o povo provou a Deus naquele dia. E aí, seguindo aqui, no 9, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. O comentário diz, um coração continuamente teimoso. Não há nada pior para o Todo-Poderoso do que ter seus conselhos ignorados, ainda mais depois de ter feito tanto bem ao seu povo. Sua declaração mostra o quanto ele é tratado com desconsideração, apesar de sua perfeita vontade para o ser humano. A teimosia das pessoas indiferentes a Deus fará com que elas sejam entregues aos próprios desejos. Não há punição pior do que essa, pois rapidamente chegarão ao fundo do poço devido às próprias escolhas. Então, olha só, eu estou aqui pensando, né, sobre isso aqui, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e não me quis. Quer dizer, um povo teimoso. Sabe o que nos faz, o que nos prejudica, né, na nossa vida diária, na nossa rotina, na nossa vida com Deus? É a teimosia. Às vezes o ser humano ele é tão teimoso, né? Ele está sofrendo, ele está gemendo, ele tá chorando, mas porque ele teima em querer uma coisa ou por querer que algo aconteça que não é da vontade de Deus, ele termina sofrendo ainda mais, infelizmente. O versículo 12 diz, portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. O comentário do 12. Ao desprezar a instrução divina para viver conforme suas vontades, o ser humano facilmente é arrastado pelo diabo e os conselhos dele. Podemos ter duas profissões, duas casas ou dois empregos, mas na vida espiritual não podemos ter dois senhores, pois inevitavelmente teremos que nos submeter a um deles, e aquele a quem obedecemos é quem nos conduzirá. O Senhor Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso que você não pode ser senhor ou senhora de si mesmo e querer Deus venha realizar os seus propósitos, os seus planos. Esquece isso. Você precisa fazer dele, o Senhor Jesus, o Senhor da sua vida. Por isso que está escrito que ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Ele é o Senhor. Então ele precisa ser o Senhor da sua vida para que ele se torne para você e você se torne para ele. E diz lá o 13, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. O comentário, o desejo do Altíssimo se traduz numa declaração intensa de pesar. Se o meu povo me tivesse ouvido. O Senhor viu o seu povo sofrer, mas não podia fazer nada, pois ele e suas orientações eram totalmente ignorados. Isso significa que a maioria das dores desse mundo se dá pelo desprezo aos conselhos divinos. O segredo para almejada paz, liberdade e felicidade está na fé obediente à palavra de Deus. Então, um suspiro de Deus, né? Imagine Deus hoje olhando para o que está a humanidade, né? No que ela está se tornando, e ele suspirando, se o meu povo me escutasse, né? O povo mesmo que está na igreja, por vezes nem sequer o atende, o ouve. E diz assim, no 14,
Em breve abateria os teus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. O comentário final diz: o sofrimento que sobreveio a Israel não procedia da vontade de Deus, ao contrário, era uma consequência dos próprios pecados da nação. O Todo-Poderoso estava pronto para salvar Israel dos inimigos, mas antes o povo deveria se voltar para ele. Deus via com tristeza e recusa dos israelitas em seguir a sua direção, pois mesmo vivendo em Canaã, terra com grandiosas promessas de fartura, estavam na escassez. Ao exclamar sua dor, é como se o Altíssimo estivesse dizendo como a vida de vocês seria diferente se me escutassem. Isso nos ensina que o pior do que termos fracassado em algo é saber que o fracasso foi causado por nós mesmos. Isto é, ninguém tem culpa de nossas derrotas. No entanto, quando nos sujeitamos às Escrituras Sagradas, recebemos de imediato o socorro do alto. Esse salmo nos faz realmente aprofundar numa grande meditação sobre a nossa vida. Será que Deus, olhando para mim, ele também não está dizendo o mesmo? Ah, se o Alex me ouvisse, eu de pronto abateria os seus inimigos. Será que Deus não está falando isso com você também hoje? Talvez você tenha sido teimosa, teimoso em insistir numa coisa que Deus não quer isso para você, ou talvez não seja esse o momento correto para você. Talvez Deus, ele queira que primeiro você se encha do Espírito dele, que você priorize o reino dele acima de outras coisas. Pense bem, medite, veja se isso Deus não está falando consigo hoje, tá bom? Que Deus continue abençoando você, iluminando sempre. Nós vamos continuar meditando na Bíblia, na ordem cronológica. Dê o seu gosto, faz seu comentário e manda esse vídeo para alguém.